Faça aí um para retenção 105. Claude respondeu: se você está aqui agora com aquela sensação de que algo está errado, mas não consegue colocar em palavras o que é, fica até o final desta oração, porque eu acre. Se você está aqui agora com aquela sensação de que algo está errado, mas não consegue colocar em palavras o que é, fica até o final desta oração, porque eu acredito que antes deste vídeo terminar, algo vai fazer sentido dentro de você que estava sem sentido há muito tempo. Deixe seu like agora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque toda semana trazemos orações que chegam na hora certa. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Pai Celestial, venho à tua presença agora neste momento, representando cada pessoa que está ouvindo esta oração e que chegou aqui de formas completamente diferentes. Alguns chegaram porque estão bem e querem se manter assim, mas a maioria chegou porque não está bem e não sabe mais o que fazer com isso. E é para esta maioria que venho orar agora com tudo que tenho, porque conheço esta sensação de não saber mais o que fazer, de ter tentado tudo que estava ao alcance e ainda assim estar no mesmo lugar, de ter orado e sentido silêncio, de ter se esforçado e colhido decepção, de ter acreditado e sido sacudido pela dúvida de uma forma que envergonha demais para admitir em voz alta. Senhor, esta pessoa que está ouvindo agora está cansada de um jeito que não é físico. É um cansaço que vai muito mais fundo do que o corpo, que afeta a alma, que contamina a forma como enxerga o futuro, que rouba a capacidade de se animar com qualquer coisa, porque aprendeu com a dor que animar-se custa caro, e a decepção que vem depois é pesada demais para continuar arriscando. Pai amado, entra agora neste cansaço fundo, sem pedir que esta pessoa primeiro se anime, primeiro melhore, primeiro demonstre fé suficiente para merecer tua presença. Entra assim, no cansaço, no vazio, na dúvida, no peso, porque é exatamente aí que tua presença faz mais diferença, e é exatamente aí que o milagre verdadeiro acontece. Senhor Jesus, preciso que tu faças algo agora que vai além de qualquer oração que esta pessoa já ouviu antes. Não porque as outras orações foram insuficientes, mas porque esta pessoa já chegou num ponto onde palavras bonitas passam por fora sem entrar, onde promessas bíblicas são reconhecidas intelectualmente sem serem sentidas emocionalmente, onde a distância entre o que sabe que deveria sentir e o que realmente sente virou uma fonte de culpa adicional que se somou ao peso que já estava carregando. Esta pessoa está anestesiada, não porque escolheu estar, mas porque a alma tem um mecanismo de proteção que entorpece quando a dor supera a capacidade de suportar conscientemente. E esta anestesia, que começou como proteção, foi se tornando uma prisão onde nem a dor aguda, nem a alegria genuína conseguem mais entrar completamente. Senhor, atravessa esta anestesia agora, não de forma violenta que machuque mais, mas de forma cirúrgica que cure. Não quebrando as defesas pela força, mas dissolvendo-as pelo amor, que é o único poder capaz de fazer uma alma endurecida amolecer sem se sentir ameaçada. Que algo desta oração entre de verdade, não passe por fora como tantas coisas passaram, mas entre, desça, chegue no lugar fundo onde esta pessoa ainda está esperando que alguém ou algo verdadeiramente a alcance. Deus que não desiste, há algo que precisa ser dito agora para quem está ouvindo e que talvez seja a coisa mais importante desta oração inteira. Você não chegou até aqui porque é forte. Chegou até aqui apesar de não se sentir forte. Existe uma diferença enorme entre estas duas coisas, e esta diferença importa mais do que parece agora. Chegar até aqui apesar de tudo, apesar das decepções, apesar das perdas, apesar dos erros, apesar das circunstâncias que tentaram te parar, não é pouca coisa. É evidência de algo que opera dentro de você que é maior do que você mesmo, porque se dependesse apenas de você, da sua força, da sua fé, da sua determinação, em algum momento ao longo deste caminho você teria parado. E não parou. Algo te manteve. Algo não deixou que a última tentativa fosse realmente a última. Algo continuou colocando uma respiração depois da outra, mesmo nos dias em que você não queria respirar.
Senhor, este algo és tu. É a tua mão que não soltou mesmo quando esta pessoa não conseguia mais se agarrar. É o teu amor que não cedeu, mesmo quando foi testado pelo silêncio, pela dor, pela sensação de abandono. É a tua fidelidade que operou nos bastidores desta história, nos capítulos onde tua presença não era percebida, mas estava lá, da mesma forma, sustentando o que seria impossível de se sustentar sozinho. Que esta pessoa reconheça agora este fato, não como clichê religioso, mas como realidade verificável na própria história, e que este reconhecimento seja o começo de uma confiança renovada, que não é ingênua, mas é informada por tudo que já foi atravessado e sobrevivido. Pai, amado, faz agora o que esta pessoa não consegue fazer por si mesma. Silencia as vozes, porque há vozes que não param. A voz da culpa que acusa dia e noite pelos erros que ficaram para trás e que não podem mais ser desfeitos, mas que continuam sendo revisitados, como se a tortura mental pudesse de alguma forma reparar o que foi feito. A voz da vergonha que sussurra constantemente que se as pessoas soubessem de verdade o que está dentro, quem é esta pessoa, por baixo de tudo que apresenta, para o mundo não ficariam, não amariam, não escolheriam. A voz da comparação que mostra constantemente a vida dos outros como evidência de que algo está fundamentalmente errado com esta pessoa, especificamente. Por que para todo mundo parece mais fácil? Por que para todo mundo parece funcionar? Porque todo mundo parece ter recebido um manual de como viver que esta pessoa nunca recebeu. A voz do medo que antecipa catástrofes, que cria cenários de desastre, que encontra o pior ângulo possível de cada situação e o apresenta como o mais provável. A voz mais cruel de todas, a voz que diz que é tarde demais, que o tempo passou, que as chances se foram, que o que poderia ter sido não vai mais ser e que o melhor que resta é aprender a viver com o peso desta perda permanente. Senhor, estas vozes são mentiras, todas elas, mas são mentiras que esta pessoa ouve há tanto tempo com tanta frequência e com tanta convicção que foram se tornando a trilha sonora constante da vida interior sem que fosse possível distinguir mais onde termina a mentira e onde começa a verdade. Silencia cada uma destas vozes agora pelo poder do teu Espírito e faz a tua voz, a única verdade absoluta, ser a única que ecoa por dentro com clareza suficiente para ser ouvida, reconhecida e recebida. Senhor Jesus, desce agora até a raiz, porque há sempre uma raiz. Há sempre um momento original, uma experiência fundante, uma ferida primeira que deu origem a tudo que veio depois, aos padrões que se repetem, às reações que aparecem antes do pensamento, aos medos que não têm explicação lógica, mas que controlam de qualquer forma, às crenças sobre si mesmo que sabotam cada tentativa de avanço antes que o avanço possa se consolidar. Esta raiz muitas vezes está enterrada tão fundo e há tanto tempo que a pessoa já nem a conecta mais com o que está sentindo hoje. Parece que a dor de hoje não tem causa, que surgiu do nada, que é irracional, que não deveria estar aqui considerando a vida que esta pessoa tem. Mas a dor de hoje tem endereço, tem data, tem rosto, tem uma cena específica onde algo que não deveria ter acontecido aconteceu, ou algo que deveria ter acontecido não aconteceu. E desde aquele momento, algo mudou. Algo que deveria ter sido aprendido sobre segurança não foi aprendido. Algo que deveria ter sido recebido sobre valor não foi recebido. Algo que deveria ter sido estabelecido sobre amor não foi estabelecido. E esta pessoa foi crescendo e construindo sua vida sobre uma fundação que tinha uma fratura invisível que explica muito do que não fazia sentido até agora. Senhor, vai até esta raiz agora com a ternura de quem sabe exatamente o que vai encontrar lá e que não ficou chocado com nada. Cura o que está na origem. Repara a fratura na fundação. E que a cura que começa na raiz suba e se manifeste em cada área da vida que foi afetada pelo que estava quebrado lá embaixo, onde ninguém mais conseguia ver. Deus de recomeços, faz agora o que só tu sabes fazer. Transforma. Não conserta. Superficialmente.
Não melhora levemente, não ajusta pontualmente. Transforma de dentro para fora, da raiz para os frutos, do invisível para o visível, do que ninguém vê para o que todo mundo vai notar nos dias que virão, sem conseguir explicar exatamente o que mudou, mas percebendo claramente que algo mudou. Esta transformação não vai acontecer completamente em um momento de oração. Seria desonesto prometer isso, e esta pessoa já foi ferida demais por promessas que não se cumpriram para receber. Mais uma com ingenuidade. Mas algo começa agora. Um processo se inicia. Uma porta se abre. Uma semente é plantada. E esta semente vai crescer nos dias que virão de uma forma que vai surpreender primeiro a própria pessoa que está ouvindo agora, e depois as pessoas ao seu redor que vão perceber que algo é diferente, sem conseguir nomear o que é. Porque a transformação real que vem de Deus não grita, ela simplesmente aparece. Simplesmente faz parte da pessoa de uma forma tão integrada que parece que sempre esteve lá. Simplesmente produz frutos que provam que a raiz mudou, mesmo que a mudança da raiz tenha acontecido num momento silencioso como este, onde apenas Deus e esta pessoa sabem o que aconteceu por dentro. Senhor Jesus, liberta agora esta pessoa das definições que outros colocaram sobre ela, e que ela acabou aceitando como verdade porque vieram de fontes que tinham autoridade sobre a identidade e informação. A definição do pai que disse com palavras ou com silêncio que ela não era suficientemente boa. A definição da mãe que amava, mas que expressava expectativas de uma forma que comunicava que o amor dependia de atendê-las. A definição dos professores que classificaram capacidade de uma forma que foi internalizada como limite permanente em vez de avaliação temporária. A definição dos relacionamentos que terminaram de formas que comunicaram que havia algo fundamentalmente inadequado nela para que o amor pudesse durar. A definição dos ambientes religiosos que estabeleceram critérios de valor espiritual que ela nunca conseguiu atender completamente e que a deixaram com a sensação persistente de estar sempre um pouco aquém do que deveria ser para ser verdadeiramente aceita. Cada uma destas definições se instalou como camada sobre a identidade real. Camadas que, com o tempo, foram ficando mais espessas e mais difíceis de distinguir da identidade que está por baixo. Senhor, remove agora cada camada que não foi colocada por Ti. Com paciência, com cuidado, com a precisão de quem sabe o que está removendo e o que está preservando. Que quando as camadas forem removidas, o que for encontrado por baixo seja recebido por esta pessoa com a mesma aceitação com que tu o recebes, que é a aceitação completa de quem criou e que não se arrepende do que criou. Pai Celestial, há uma versão desta pessoa que foi deixada para trás em algum ponto do caminho e que às vezes aparece na memória com uma qualidade nostálgica que é difícil de nomear. A versão anterior à maior decepção, anterior à ferida que mudou tudo, anterior à adaptação que foi necessária, mas que custou algo que não foi completamente recuperado. Esta pessoa às vezes sente saudade desta versão anterior, não necessariamente porque era melhor em tudo, mas porque havia algo nela que parece ter sido perdido, uma leveza, uma abertura, uma capacidade de esperança que não havia ainda sido suficientemente ferida para precisar de proteção constante. Senhor, não é possível voltar a ser quem era antes e tentar fazer. Isso seria negar o crescimento real que aconteceu no processo. Mas é possível recuperar o que havia de bom naquela versão anterior e integrá-lo com o que foi aprendido desde então. A abertura que havia antes com a sabedoria de agora. A esperança que havia antes com a resiliência de agora. A leveza que havia antes com a profundidade de agora. Que esta integração aconteça agora, que a pessoa que esta pessoa está se tornando não seja nem a versão ingênua de antes, nem a versão endurecida de agora, mas uma versão nova que incorpora o melhor de ambas num ser humano mais inteiro do que qualquer versão anterior. Deus de revelação revela agora para esta pessoa algo sobre si mesma que ela não sabe ainda. Não uma revelação dramática necessariamente. Pode ser algo simples.
Pode ser algo que estava lá o tempo todo, mas que nunca foi visto com clareza. Um dom que foi sempre considerado trivial, mas que na verdade é extraordinário. Uma força que foi sempre tomada como garantida, porque sempre foi natural, mas que é rara em outras pessoas. Uma qualidade de caráter que passou despercebida, porque os ambientes que habitou não a valorizaram, mas que vai ser exatamente o que será necessário para o que ainda está por vir. Um aspecto da própria história que parecia apenas doloroso, mas que, vista de um ângulo diferente, revela algo sobre propósito que nunca havia sido considerado. Que esta revelação chegue agora, pequena ou grande, simples ou complexa, com ou sem manifestação dramática, mas real. Real o suficiente para ser lembrada quando o vídeo terminar. Real o suficiente para mudar alguma coisa na forma como esta pessoa se enxerga nos dias que virão. Senhor Jesus, dá agora a esta pessoa coragem para ser quem é, não quem foi definida pelos outros, não quem aprendeu a ser para ser aceita, não quem precisou se tornar para sobreviver nos ambientes que habitou, mas quem é de verdade, com as opiniões que tem e que às vezes são diferentes das opiniões do grupo, com os desejos que tem e que, às vezes, não se encaixam nas expectativas do ambiente, com a forma de ver o mundo que tem, e que às vezes é estranha para quem está ao redor, com os dons que tem e que às vezes não são os dons que o contexto valoriza. Esta coragem de ser quem é de verdade não é arrogância, é obediência. Porque tu criaste esta pessoa para ser ela mesma e não uma cópia mal feita de quem o ambiente queria que ela fosse. E quando ela não é quem tu a fizeste para ser o mundo, perde algo específico e insubstituível que só ela pode oferecer exatamente da forma que ela pode oferecer. Que esta coragem comece agora, pequena, um passo de cada vez, em ambientes seguros antes dos inseguros. Mas que comece. Que o movimento em direção à autenticidade que começa aqui nesta oração continue nos dias que virão, até que ser quem é de verdade se torne mais natural do que ser quem os outros esperavam. Pai amado, termino esta oração com uma declaração de identidade que quero que esta pessoa receba não como palavras bonitas, mas como verdade fundamental sobre quem é. Você é feita à imagem e semelhança do Deus que criou o universo, o que significa que há algo do divino em você que não existe em nenhuma outra criatura da mesma forma. Você é obra-prima. Não obra em andamento esperando se tornar obra-prima, mas já obra-prima mesmo incompleta, mesmo em processo, mesmo com as partes que ainda não estão prontas. Você é escolhida, não porque era a melhor opção disponível, mas porque o amor soberano de Deus escolhe não por mérito, mas por graça, que não precisa de justificativa além de si mesma. Você é necessária. Há um espaço no mundo que só você pode ocupar com o que é. Há pessoas que precisam do que só você pode oferecer, da forma que só você pode oferecer. Há uma contribuição específica que vai ao mundo que ficará sem ela se você não encontrar coragem de ser quem é. Esta é a sua identidade, não a construída pela dor, não a definida pelos outros, não a limitada pelas experiências que tentaram te diminuir. Esta, a que vem de Deus, a que não muda, a que estava lá antes de qualquer ferida e que vai continuar lá depois de qualquer cura.